Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um livro que promete desenterrar uma história que ficou oculta por milênios sob as areias do Egito. O Segredo do Sol defende uma ideia poderosa, a de que essa civilização antiga não foi apenas uma das mais importantes, mas sim o verdadeiro berço da fé em um Deus único. Uma verdade que, segundo o livro, outras culturas e poderes fizeram de tudo para apagar. E para começar, o livro já lança uma pergunta que vira de cabeça para baixo o que a gente conhece. A proposta é a seguinte: e se a história de Moisés não for sobre libertação, mas sim o capítulo final de uma gigantesca conspiração no coração do poder egípcio? A primeira pista desse mistério é impressionante. Aquela cena famosa, né? Moisés bebê colocado num cesto no rio Nilo para ser salvo. Pois é, ela não é original. 1000 anos antes, uma lenda praticamente idêntica já existia sobre Sargão da Acádia, que também foi colocado num cesto, só que no rio Eufrates. Essa semelhança obriga a gente a questionar tudo. Pensa bem, se um pilar tão central da história já existia tanto tempo antes, talvez a narrativa que chegou até nós seja só uma fachada, uma versão editada para esconder uma verdade muito, mas muito maior. E para encontrar essa verdade, a investigação do livro nos leva numa viagem no tempo, direto para a 18ª dinastia do Egito. É lá que uma família de estrangeiros se torna o epicentro de uma mudança que iria moldar o futuro da fé no mundo todo. Então, o ponto de partida são essas duas figuras, Iuia e Tuia. Eles não eram egípcios, mas conseguiram chegar a uma posição de poder incrível. O livro os apresenta como a fonte silenciosa da ideia de um Deus único, uma semente que eles plantaram no coração da família real, muito antes da famosa Revolução Religiosa. O fato de terem sido enterrados no Vale dos Reis, um lugar exclusivo para a realeza, já mostra o tamanho da importância deles. E é a partir dessa semente de fé que o livro apresenta a sua tese mais ousada, mais bombástica, a de que a figura bíblica de Moisés era, na verdade, um príncipe egípcio. O herdeiro original do trono se chamava Tutmoses. O nome dele era uma homenagem direta a Tot, o deus da sabedoria, o que o ligava totalmente à religião politeísta tradicional do Egito. Ele nasceu para ser faraó. Só que aí vem o pulo do gato da teoria. Quando o príncipe Tutmoses abraçou a nova fé monoteísta com o irmão dele, ele fez um gesto simbólico e radical. Ele abandonou o deus do seu nome. Ele cortou fora o Tut e passou a ser conhecido só como Moses. Ou seja, o Moisés da história não seria um hebreu achado no rio, mas um príncipe que abriu mão de um deus para seguir o Deus único. Essa revolução, no entanto, teve um fim bem rápido e brutal. Akenaton e Moses criaram Amarna, uma cidade dedicada ao deus Sol Atum, mas isso, claro, ameaçou toda a estrutura de poder dos sacerdotes de Karnak. E então, o que acontece? Akenaton morre de repente em circunstâncias muito suspeitas. Seu túmulo é vandalizado, numa tentativa de apagá-lo da história. Com o irmão assassinado, Moses não teve outra escolha a não ser fugir para salvar a própria vida e a fé que eles tinham criado. A contra-revolução foi então selada com um ato simbólico fortíssimo. Os sacerdotes pegaram o jovem herdeiro, Tutankhaton, cujo nome honrava Aton, e mudaram para Tutankhamon, para honrar o velho deus Amon. O menino rei virou uma marionete para desfazer tudo que o pai dele tinha construído. E a conspiração, segundo o livro, foi ainda mais longe. A teoria é que Tutankhamon também foi assassinado. O motivo? Ele teria feito um pacto secreto com o tio, Moses, para restaurar a fé em Atum. E as evidências estariam na tumba dele. O enterro foi tão apressado que as paredes ainda estavam úmidas, com mofo, e outros detalhes bem estranhos, como traços de sangue onde não deveriam estar. Tudo indica que precisavam se livrar dele rápido. E toda essa reviravolta nos leva a uma reinterpretação completa de uma das histórias mais famosas do mundo: o Êxodo. Nessa nova versão, o Êxodo não é uma fuga de escravos. É um movimento estratégico, uma retirada organizada dos seguidores da fé de Atum. Um grupo que misturava egípcios e hebreus, todos unidos pela mesma crença, marchando para criar uma nova sociedade no deserto, uma nova Amarna, longe de seus perseguidores. E se essa conexão toda parece muito ousada, o livro agora joga na mesa o que considera as provas mais diretas, os ecos inegáveis da cultura egípcia que estão nos próprios fundamentos do judaísmo. A comparação aqui é chocante. De um lado, as confissões negativas do Livro dos Mortos egípcio, um código moral que já existia há séculos. Do outro, os 10 Mandamentos.
As semelhanças são literais. Não matei, não matarás, não roubei, não furtarás. Isso sugere que a lei recebida no Sinai tem uma raiz muito, muito mais antiga, vinda diretamente do Egito. E a conexão não para por aí. Olha só os objetos sagrados. A gente tem a Arca de Anubis, encontrada na tumba de Tutancâmon, e uma representação da Arca da Aliança. As duas são da mesma época, têm um design quase idêntico, com aquelas varas para carregar, e serviam para a mesma coisa: ser um trono móvel para a divindade. A coincidência é enorme. Até a arquitetura sagrada parece seguir um mesmo projeto. Tanto o Templo de Amarna quanto o Tabernáculo do Deserto e até a planta básica de muitas igrejas seguem essa estrutura simbólica do corpo humano. Uma jornada que começa nos pés, que é o mundo material, passa pelo corpo, que é a purificação, e chega na cabeça, o lugar mais sagrado da presença divina. É um conceito herdado diretamente do Egito. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça que se forma nos dá uma visão completamente nova sobre as origens da fé monoteísta. Então, vamos recapitular a história que o livro reconstrói. A ideia de um Deus único nasce no Egito com Iu e Eituia. Moisés, na verdade, é o príncipe Tutmoses. O Êxodo é a continuação da Revolução de Amarna no exílio. E os pilares da fé judaico-cristã, a lei, a arca, o templo, têm suas raízes fincadas na cultura do Nilo. Essa é a história que nos é contada. E o autor conclui com uma afirmação muito forte, deixando claro que o objetivo não é diminuir a fé de ninguém, mas sim ampliar a nossa compreensão de onde ela veio, devolvendo ao Egito um lugar central que, segundo ele, a história tentou apagar. E a gente termina com essa reflexão. Se uma história tão fundamental pode ter uma outra versão tão rica e escondida, isso faz a gente pensar. Quantas outras narrativas que a gente aceita como verdade são apenas o lado da história que foi contado por quem venceu? O que mais será que ainda está lá, esperando para ser descoberto?